Já se perguntou qual a origem da rivalidade entre o Brasil e a Argentina? A história de Brasil e Argentina tem muito em comum. Os dois países foram colônias de reinos europeus que chegaram à América em busca de riquezas. O nome do Brasil vem de pau-brasil, a madeira usada para fazer tintas que foi a principal riqueza que os portugueses encontraram quando chegaram aqui. Assim como a Argentina vem de argentum, que é prata em latim. Prata, que foi a principal riqueza que os espanhóis encontraram quando chegaram lá. Mas como Portugal e Espanha concorriam entre si, a história de Brasil e Argentina já foi uma história de rivalidade desde o período colonial. Ao longo de 2 séculos, diversas guerras foram travadas entre espanhóis e portugueses no Rio da Prata. Quando a Argentina se separou da Espanha e o Brasil de Portugal, a fronteira ainda não estava decidida. Mas vamos explicar isso com calma, afinal, aqui no Brasil vivíamos tempos conturbados. No dia 12 de setembro de 1824, as tropas imperiais brasileiras invadiram Recife. Elas tinham como missão frustrar uma tentativa de fundar um novo país, a Confederação do Equador. Esse conflito, protagonizado por Frei Caneca, foi uma das muitas guerras de independência que aconteceram no Brasil e deu trabalho para o exército do Império. Mas a missão foi um sucesso e essa insurgência foi derrotada. Essa guerra mal tinha acabado no Nordeste quando os soldados e mercenários de Dom Pedro I receberam um novo comando e foram destacados para o sul do país. Agora, a guerra era contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, um país que estava se organizando após a Guerra de Independência que deu origem à Argentina. A guerra era para ver quem ia dominar o território que os brasileiros chamavam de Província Cisplatina e os argentinos chamavam de Banda Oriental do Uruguai. Um conflito violento de 3 anos que definiu a configuração política dessa região até os dias de hoje. Para entender a Guerra da Cisplatina, temos que voltar ao período colonial, quando Portugal e Espanha travaram diversas guerras pelo controle do Rio da Prata. A colonização da região começou no século XVI, quando os espanhóis fundaram Buenos Aires. Naquele tempo, Portugal se contentou com os limites do Tratado de Tordesilhas, fundando estabelecimentos apenas até o litoral de Santa Catarina. Mas a região do Rio da Prata se tornou mais cobiçada depois que foram descobertas na Bolívia as maiores reservas de prata do mundo, as minas de Potosí. E era para Buenos Aires que os espanhóis levavam toda essa prata para ser embarcada em comboios para a Europa. Por isso, Rio da Prata e Bacia Platina. Com tanta riqueza circulando, Buenos Aires se tornou um dos maiores centros comerciais da América. A partir de Buenos Aires, os espanhóis foram explorando o imenso Rio da Prata e seus afluentes, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. E assim chegaram a diversos territórios do interior que já eram povoados por indígenas, incluindo a região que hoje forma o Uruguai e parte do Rio Grande do Sul. Os colonos espanhóis chamaram essa região de Banda Oriental do Uruguai, já que eram as terras que ficavam do lado leste, ou seja, a oriente, do Rio Uruguai. Os portugueses entraram na disputa em 1680, quando fundaram uma fortificação chamada Colônia do Sacramento, bem próxima de Buenos Aires. Em 1724, os espanhóis fundaram Montevidéu, a atual capital do Uruguai, do lado da colônia de Sacramento. O objetivo dos reis da Espanha era manter o controle do Rio da Prata para que concorrentes não usassem o rio para contrabando de prata ou para tomar territórios da Espanha. O objetivo dos reis de Portugal era lucrar com o contrabando e impedir os espanhóis de terem o controle absoluto do rio, já que isso daria a eles grandes vantagens na exploração do interior do continente. A disputa de interesses entre as metrópoles foi a grande motivação dos conflitos no Prata no período colonial. Mas a Guerra da Cisplatina aconteceu depois das independências com relação a Portugal e Espanha. O que quer dizer, é preciso conhecer as independências. Bom, tudo começou com a invasão da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte entre 1807 e 1808, que foi o que trouxe a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Já que o rei da Espanha ficou em Madrid, foi preso e abdicou ao trono em favor do irmão de Napoleão, José Bonaparte, que ficou com a Espanha e as colônias. Entretanto, os espanhóis não aceitaram a ocupação e se rebelaram, formando um governo paralelo na cidade de Cádiz e organizando guerrilhas contra Napoleão. Com esses conflitos acontecendo na Europa, a Espanha não tinha mais condições de comandar suas colônias, que foram gradualmente formando suas estruturas.
Eles formaram juntas de governo em cidades como Havana, Cidade do México, Montevidéu, Caracas, Buenos Aires e outras que se declaravam defensores do rei espanhol. Com o passar dos anos, começaram a surgir tentativas de formar novos estados nacionais, com regimes republicanos totalmente separados da Espanha. Com a vitória desses movimentos, várias repúblicas se formaram na América do Sul ao mesmo tempo em que acontecia a independência do Brasil. A primeira delas foi em Buenos Aires, sob a liderança de José de San Martín, a Revolução de Maio em 1810. E depois veio o Chile, liderado por Bernardo O'Higgins, que ficou independente em 1818. A Gran Colômbia, liderada por Simón Bolívar, que unia as atuais Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador e permaneceu unida de 1821 a 1831, além do Peru, que foi o último reduto do poder colonial espanhol e se tornou independente em 1824. Em todas essas regiões houve conflitos armados após a independência. Uns países surgiram, outros sumiram. O movimento de independência na região do Prata começou com a Revolução de Maio de 1810, quando o vice-rei espanhol foi expulso de Buenos Aires e foi estabelecido um governo independente que não reconhecia o reinado do irmão de Napoleão Bonaparte. A Junta de Buenos Aires tentou estender sua autoridade sobre o território que formam hoje Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, além de uma parte do sul do Brasil. A ideia era tornar essa região um país independente e, em 1816, o Congresso de Tucumã proclamou a fundação das Províncias Unidas do Rio da Prata, que ainda não era a Argentina, porque o território era bem diferente, mas a capital era Buenos Aires e foi o país que acabou dando origem à Argentina décadas depois. No fim das contas, o Paraguai e a Bolívia não aceitaram fazer parte da União, resistiram às tentativas de Buenos Aires e se tornaram nações independentes. Já a Banda Oriental do Uruguai estava tentando se juntar a outras províncias para formar a Liga dos Povos Livres em 1814, que virou Liga Federal em 1815. Essas tentativas foram lideradas por José Gervásio Artigas, que fora um comandante militar da Revolução de Maio. A Liga Federal de Artigas não aceitou fazer parte das Províncias Unidas do Rio da Prata, porque o poder ficava em Buenos Aires e eles eram federalistas. Em agosto de 1816, Dom João VI decidiu se aproveitar dos conflitos entre Artigas e o governo de Buenos Aires para expandir os domínios portugueses até o Rio da Prata. O rei mandou tropas do Rio de Janeiro para invadir a Banda Oriental e batizou o território de Província Cisplatina e o combateu até a derrota de Artigas em 1820. João justificou a invasão com a linhagem de sua esposa, Carlota Joaquina, filha do rei Carlos VI da Espanha. E isso levou os libertadores da América, como Simão Bolívar, a acusarem Portugal de interferirem nas lutas de independência dos países vizinhos. Em 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência, o Brasil deu continuidade ao regime monárquico e adotou o nome de Império, que na época remetia ao regime expansionista de Napoleão Bonaparte. As suspeitas de que Dom Pedro I não respeitaria as independências dos vizinhos já existiam desde o início e foram reforçadas pela anexação da Cisplatina. Em 1823, a província Cisplatina chegou a eleger deputados para a Assembleia Constituinte Brasileira, aquela que acabou fechada por um golpe de Dom Pedro I em 1824. Ou seja, voltamos para o início da nossa conversa. Em 1824, o Império venceu a Confederação do Equador e, com isso, deixou claro que o federalismo não tinha chance no Império do Brasil. Então, os orientais se rebelaram contra Dom Pedro I e proclamaram a independência com relação ao Brasil, revolta que ficou conhecida como Movimento dos 33 Orientais, liderada por 33 comandantes da Banda Oriental do Uruguai, sendo o principal deles Juan Antônio Lavalleja. Lavalleja e os 33 orientais pretendiam proclamar a independência do Uruguai e unir o novo país com as Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, queriam que o Uruguai se tornasse parte do que hoje é a Argentina. O Império do Brasil declarou guerra às Províncias Unidas em 10 de dezembro de 1825 e dezenas de milhares de soldados lutaram do lado brasileiro, incluindo ex-combatentes da Guerra de Independência e da Confederação do Equador, ainda que grande parte dessas tropas fossem formadas por mercenários estrangeiros, em geral alemães, irlandeses e britânicos.
Ao longo da guerra, o Brasil levou a pior nas batalhas terrestres e suas principais vitórias aconteceram no mar, com o cerco naval a Montevidéu e a Buenos Aires. A superioridade marítima do Brasil era absoluta, com 96 embarcações contra apenas 17 de Buenos Aires. A grande vitória brasileira foi de 7 a 8 de abril de 1827, na Batalha de Monte Santiago, garantindo o domínio do Prata, sufocando economicamente os adversários. Mas os orientais e seus aliados de Buenos Aires mantinham o controle terrestre do Uruguai, já que a maioria dos uruguaios queriam se separar do Império. Em terra, o Brasil perdeu as principais batalhas: a Batalha de Sarandi, em 12 de outubro de 1825, e a Batalha de Ituzaingó, em 20 de fevereiro de 1827. A Batalha de Ituzaingó dá nome a um dos hinos oficiais da nação argentina hoje em dia, a Marcha de Ituzaingó, composta por ninguém menos que Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina se prolongou de 1825 a 1828, sem que nenhum dos lados conseguisse vencer, e se tornou um problema cada vez maior para os envolvidos. As Províncias Unidas queriam o fim da guerra porque o bloqueio marítimo estava arrasando sua economia e levando a população de Buenos Aires ao desespero. O Brasil queria o fim da guerra porque o conflito estava endividando o país e agravando a oposição a Dom Pedro I. Muitos brasileiros consideravam que o povo do Uruguai tinha direito de seguir o caminho que quisesse e eram contrários à intervenção militar brasileira na Cisplatina. A oposição à guerra dificultava a vida dos comandantes de Dom Pedro I, pois muitos se recusavam a combater e parlamentares se negavam a destinar verbas para a guerra. Dom Pedro I chegou a ir pessoalmente para o sul do país, numa tentativa de reanimar as tropas e convencer a população brasileira a apoiar o conflito. O imperador deixou o Rio de Janeiro pelo mar em 29 de novembro de 1826, desembarcou em Santa Catarina e foi a cavalo até Porto Alegre, chegando em 7 de dezembro. No início de 1827, ele voltou ao Rio de Janeiro para participar do funeral de sua esposa Leopoldina, que morreu aos 29 anos no dia 11 de dezembro de 1826. Essa morte já foi objeto de diversas controvérsias, já que a imperatriz vinha sendo desprezada pelo marido e não faltaram acusações de que ela morreu em consequência de agressões de Dom Pedro I, ou mesmo de envenenamento. Quando Dom Pedro voltou ao Rio para enterrar Leopoldina, nem o Brasil nem as províncias queriam mais guerra, mas também não queriam assumir a derrota e perder o Uruguai. É aí que entra a Grã-Bretanha, que era a maior potência mundial e que foi chamada para mediar o fim do conflito. O interesse deles era evitar que um dos novos países ficasse poderoso o suficiente para ameaçar sua influência na região. A solução encontrada foi um acordo de paz assinado no dia 28 de agosto de 1828, que garantia a independência do Uruguai com relação aos dois países, e a primeira Constituição do Uruguai veio logo em 18 de julho de 1830. A província Cisplatina, ou Banda Oriental do Uruguai, se tornou uma nação, a República Oriental do Uruguai. No Brasil, a guerra teve muitas consequências negativas. Ela endividou o país, levou à morte 8.000 brasileiros e agravou a crise do Primeiro Reinado, que acabou logo depois. E é isso aí, galera. Esse foi nosso vídeo falando sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina. Se você gostou, deixa seu like, que ajuda bastante a gente. Compartilha o vídeo. Se não gostou, comenta aqui embaixo, explica pra gente por que não gostou. Se você quiser que a gente fale de algum outro tema, questão histórica, é só comentar por aqui também. Valeu e até o próximo vídeo.